Meus irmãos, carta de Paulo aos Efésios, nós vamos dar continuidade falando sobre família, lendo especificamente o capítulo 6, Efésios capítulo 6, dos versos 1 a 4. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem atentamente em suas Bíblias. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, nos diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ó Deus Santo, nós, incapazes que somos por nós mesmos de entender a Tua Palavra, suplicamos a Ti nessa noite, que abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, não só entender, mas que o Senhor nos ajude a colocar em prática. Sabemos que a Tua Palavra não volta vazia. Por isso, ó Deus, fale conosco, Pai. Usa o Teu Filho como instrumento nas Tuas mãos nessa noite, para que tudo aquilo que for dito não venha de mim mesmo, mas sim, ó Deus, como uma exposição fiel da Tua Palavra. É o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, na parte da manhã, quando nós falamos sobre os desafios da família no século 21, nós tivemos a oportunidade de pontuar alguns desafios, algumas lutas que nós temos enquanto nós vivemos em família. Certamente nós vivemos uma era, uma geração, onde constantemente as famílias têm sido assoladas, têm sido atacadas de diversas formas. E também é uma preocupação constante, é que por conta disso, a cada dia as famílias cristãs têm abandonado os princípios das Escrituras para adotar práticas seculares de como se conduzia uma família. Nós sabemos muito bem, irmãos, que a família é uma instituição divina, nós sabemos disso, criada por Deus, mas em tempos como os nossos, precisamos saber, justamente dentro desse quadro familiar, dentro dessa realidade, que a família é uma instituição divina, que nós, portanto, devemos reger os nossos lares de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos nos perguntar se de fato nós estamos exercendo ou praticando de fato aquilo que é uma exigência, veja, não é uma sugestão, mas é uma exigência do próprio Deus para com as nossas famílias. Porque, meus irmãos, em tempos como os nossos, precisamos saber quais são os nossos papéis. Quais são os nossos papéis? Qual é o papel do esposo? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel dos pais dentro do lar? Qual é o papel do filho dentro do lar? Como nós temos solucionado os conflitos que têm surgido dentro dos nossos lares? Meus irmãos, quando nós olhamos para esses desafios, especialmente quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 6, versos de 1 a 4, nós percebemos que uma das coisas interessantes e magníficas que nós temos aqui no texto é justamente uma retomada, especialmente quando vai falar dos filhos, uma retomada que o apóstolo Paulo vai fazer, por exemplo, de Êxodo, capítulo 20, verso de número 12. Quando lá ele vai falar da honra, ele vai falar do respeito, da honra aos pais, registrado lá nos 10 mandamentos. Diante dessa realidade, nós olhamos para as Escrituras e nós podemos perceber que mesmo diante dos desafios nos lares, dos desafios vivenciados em família, a Bíblia, como é palavra de Deus e tem a resposta para os nossos dilemas,
A Bíblia nos aponta princípios básicos para reger, portanto, o convívio entre pais e filhos. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os princípios básicos que devem reger o convívio entre pais e filhos. Então veja, primeiramente você olhar para o verso de número 6, para o verso de número 1 do capítulo 6, nós temos duas expressões aqui interessantes, verso 1 e 2, duas expressões interessantes. Primeiro ele vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então veja, meus irmãos, que primeiramente Paulo, ele está falando de um contexto aqui, se os irmãos perceberem, do capítulo 5, ele tem caminhado justamente falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Ele tem falado de uma vida que é controlada pelo próprio Deus, e diante dessa vida, diante desse comportamento que glorifica a Deus, ele vai mostrar que o resultado ele é natural, da mulher compreendendo o seu papel, do homem entendendo a sua função. E diante disso agora ele se reporta ao casal, depois que ele sai do contexto de casamento, marido e mulher. Agora sim ele vai se direcionar à família, o quadro total da família, que é os pais e os filhos. Como que os pais e os filhos devem conviver dentro de um relacionamento. E a primeira verdade que ele vai destacar para os filhos é que os filhos, portanto, eles devem obediência e honra aos pais. Veja, o apóstolo Paulo não está falando de uma única verdade, mas ele está falando de duas verdades. Ele está falando de obediência e ele está falando de honra. Os filhos devem obediência aos pais, e é importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos essa diferença. Quando nós falamos sobre a obediência aos pais aqui, nós precisamos compreender que a obediência tem limites. Perceba que Paulo está dizendo que essa obediência, ela é uma obediência no Senhor, ela é uma obediência no Senhor. Os filhos devem obediência aos pais, enquanto, portanto, eles estiverem sob os cuidados, sob a tutela dos seus pais. Os filhos precisam obedecer. Ao se tornarem independentes, os filhos ouvem os pais, os conselhos. Mas uma coisa que o pai não pode, neste momento, quando o filho sai da tutela, é obrigá-los a obedecer. Seria maravilhoso se isso acontecesse na família. Seria muito bom se isso acontecesse nos lares cristãos. Se os filhos dessem ouvido aos seus pais cristãos, aos seus pais que orientam. Isso seria maravilhoso. Quantos problemas, quantos sofrimentos seriam evitados se os filhos ouvissem os conselhos dos pais. Mas, irmãos, nós vivemos uma geração que, infelizmente, esta não é a realidade. Nós vivemos uma geração onde os filhos, quando menor, por exemplo, não vê a hora de se tornar maior de idade, porque acham que com isso eles vão conduzir bem as suas vidas, porque consideram muitas das vezes os pais retrógrados, ultrapassados. Uma geração como a nossa, por isso que a desobediência ela tem causado cada vez mais um mal na sociedade, porque filhos a cada dia tem surgido e tem levantado uma geração de filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que ao invés de respeitar, erguem a voz para os pais. Isso num lar cristão. Quantas vezes o filho, ele ergue a voz para o seu pai, coloca até mesmo o dedo na cara dos seus pais, achando que tem direitos, achando que eles sabem todas as coisas. Mas veja, enquanto você estiver sob a tutela do teu pai, enquanto você estiver morando dentro da casa do teu pai, você deve obediência.
Querendo ou não, você deve obediência. Mas essa obediência é outro aspecto aqui do texto, ela é uma obediência no Senhor. Veja, qual que é a diferença, irmãos? A diferença é que teus pais jamais podem te levar ao pecado, porque quando eles te induzem ao pecado, ali cessa a obediência do filho. Por isso que eu disse que a obediência ela tem limites. Ela tem limites. Se os seus pais estão conduzindo vocês no caminho do Senhor, se a orientação é do Senhor, reflete as Escrituras, é necessário haver obediência, mas a partir do momento que essa obediência ela extrapola o limite de desobedecer ao Senhor, de distanciar-se do Senhor, o filho, portanto, ele não deve mais obediência, porque a obediência primeiramente é ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Se o pai está educando nos caminhos do Senhor, é justo que o filho obedeça, é justo que se submeta. Ele deve obediência. Ele deve obediência, isso é uma tarefa. Paulo está olhando para o filho, primeiramente ele está dizendo, é necessário obedecer. Mas o outro aspecto é que Paulo diz que o filho deve honrar os seus pais. E aí onde está a diferença? Se a obediência tem limites, honra é vitalícia, é para o resto da vida. Veja, meus irmãos, que enquanto a obediência tem limites, a honra é vitalícia, ou seja, devemos entender que a expressão aqui, o primeiro mandamento com promessa, nos remete, como eu disse, primeiramente lá a Êxodo capítulo 20, não no seu sentido cronológico, é importante dizer isso, mas em ordem de importância, em referência aos filhos. Honra significa respeito, enfim. Honrar pai e mãe significa muito mais do que obedecê-los, é uma atitude interna do coração para com os seus pais, implica em amá-los independente de erros e acertos dos seus pais, mostrar respeito e consideração pelos pais. Isso é vitalício. O cristão, o filho, portanto, ele deve honrar, ele deve respeito aos seus pais. Uma geração que não respeita mais, uma geração que trata o pai como se fosse um coleguinha. Infelizmente, às vezes os pais querem ser tratados como um coleguinha também. Mas é preciso entender que o pai ele não é colega. O pai tem uma função. E o filho, quando se reporta ao pai, precisa entender qual que é o seu papel de filho e quem está no papel de pai. Desobedecemos a Deus quando deixamos de honrar os nossos pais. O filho deve saber qual é o seu papel. Ele é filho dos pais e não o contrário. Porque às vezes nós vemos o inverso, nós vemos os filhos querendo mandar nos pais. Pais são autoridades constituídas por Deus. Pais são autoridades constituídas por Deus e, portanto, devemos honrá-los, respeitá-los. E quando estes pais não nos extrapolam o limite da palavra, devemos obediência também. Devemos obediência. Meus irmãos, eu vi certa vez um comentário que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, abre aspas: filhos que crescem sob essa perspectiva, são espiritualmente mais fortes, emocionalmente mais seguros e fisicamente mais saudáveis. Embora Cristo tenha abolido a lei aqui em seus cerimonialismo e condenação, pois Cristo ele cumpre a lei. Os 10 mandamentos, por exemplo, que recentemente até aqui na nossa igreja nós tivemos aqui no templo um estudo sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ainda continuam em vigor no que diz respeito aos seus princípios.
Nós vemos, portanto, irmãos, que o quinto mandamento lá estabelece justamente isso. É interessante que a expressão honrar pai e mãe é estabelecido naquela época num contexto de aliança de Deus com Israel. Como povo da aliança, os filhos de Israel receberam a promessa de uma terra, Canaã. A terra prometida era a herança de Deus para o povo. Por isso, foi dito a eles que a fim de perdurarem mais tempo lá, eles deveriam honrar pai e mãe. Às vezes nós achamos que este mandamento citado por Paulo aqui faz referência a apenas uma criança. É interessante também nós entendermos isso. Não é uma referência ou uma ordem para as crianças. O adulto pode olhar e dizer o seguinte: não, eu estou falando de um contexto de criança apenas. Não, até porque, meus irmãos, nós precisamos entender que primariamente aquele mandamento era direcionado aos adultos, para a nação eleita, num contexto de aliança para com Deus. E nesse contexto de aliança, portanto, já lá no quinto mandamento, o princípio que é estabelecido é de honradez, de respeito dos filhos para com os pais. Honrar o único Deus vivo e verdadeiro, sim, mas pressupor que honrar o Deus único vivo e verdadeiro pressupõe a praticidade disso na forma como nós honramos os nossos pais. Até porque eu concordo com uma frase dita, não me recordo do autor, mas dita que a fidelidade à aliança começa dentro de casa. A fidelidade à aliança começa dentro de casa. Então, primeiramente, Paulo estabelece o princípio, aqui é uma ordem: filho, obedecei, honra teu pai e tua mãe, respeite os teus pais. Honre. É a ordem do Senhor. Paulo está ordenando para a igreja. Mas, irmãos, agora Paulo ele se direciona aos pais. Se os filhos têm responsabilidades de obediência, de honra, os pais também têm a sua responsabilidade dentro do lar. E Paulo vai dizer no verso 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aos pais cabe a responsabilidade de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Os pais não podem negligenciar as suas responsabilidades, ou seja, de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Os pais precisam usar de autoridade para com seus filhos, a autoridade que Deus deu para os pais. Os pais precisam usar de autoridade para com seus filhos, a autoridade dada por Deus para corrigir quando necessário, não negligenciando a disciplina. O propósito da disciplina aqui aplicada pelos pais aos filhos é de auxiliar no crescimento dos filhos. Aqui está no plural: pais, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas, irmãos, entenda uma coisa, algo importante que precisa ser dito nesse momento. Entenda que o papel de conduzir o filho no caminho do Senhor, de educar o filho no caminho do Senhor, esse papel primariamente é do pai, homem. O homem cristão, o pai cristão, precisa ter a responsabilidade de educar os seus filhos. E isso não pode ser atribuído à sua mulher, uma tarefa que é do pai. A mulher é uma auxiliadora do marido, mas não é responsabilidade dela educar o filho no caminho do Senhor. Infelizmente, as mulheres têm assumido a responsabilidade. Por quê? Porque os pais têm negligenciado os seus papéis dentro dos seus lares. E com isso, as mulheres assumem as funções de pai e de mãe na educação religiosa dos seus filhos. Porque o homem, o sacerdote do lar, ele negligencia suas funções dentro de casa, e a mãe então passa a exercer essa função
duplamente, de mãe e de pai. A vida devocional dentro de casa é responsabilidade do pai. É responsabilidade do pai. Entretanto, a autoridade paterna, ela não significa licença para sufocar os filhos. É necessário compreender isso, irmãos, porque, veja, a vida cristã dentro de casa, a vida espiritual dentro de casa é responsabilidade dos pais. É claro, nós temos contexto onde há pais, onde há homens não crentes casados com mulheres crentes. Quando isso acontece, a responsabilidade acaba sendo da mulher mesmo de educar o filho no caminho do Senhor, de levar a sua casa. Paulo vai dizer que a mulher crente que está casado com um não crente, ela deve santificar a vida do marido por meio do seu testemunho da sua vida cristã. O fato é que Paulo está dizendo, à medida que essa mulher cristã, ela serve ao Senhor, o marido ele precisa olhar para essa mulher cristã e precisa enxergar Cristo nessa mulher, e enxergando Cristo nessa mulher, esse homem, portanto, ele é despertado para servir ao Senhor. Mas veja, meus irmãos, que Paulo está dizendo, portanto, que é necessário que os pais, portanto, assumam essa função. Mas antes disso ele vai dizer, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Aí a pergunta é, como os pais podem provocar a ira dos filhos? Algumas coisas que são possíveis causar a ira dos filhos. Primeiramente, talvez você possa até se surpreender, mas às vezes o excesso de proteção provoca a ira dos filhos. É impressionante, irmãos, como a nossa geração, ela tem criado filhos muito mimados. Os filhos que não têm sido preparados para enfrentar a sociedade. O excesso de proteção pode ser uma forma de causar ira. Eu disse na parte da manhã que às vezes nós falamos, os pais podem dizer o seguinte, olha, eu me desgasto o máximo que eu posso para dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Normalmente quando a gente fala de dar ao meu filho aquilo que eu não tive, está falando em contexto material, quando na verdade o maior bem que o seu filho deveria ter é o seu investimento na vida espiritual dele. Inclusive ensinar o seu filho a conviver com o necessário para sobreviver. A entender que o filho precisa não ter o supérfluo, mas ele precisa ter limites. O filho precisa ouvir um não. Ele precisa dizer não é o momento. Mas às vezes os pais fazem tudo para agradar os filhos e com isso eles estão estragando os seus filhos e não estão educando. Falta de clareza nas regras também é uma das coisas que pode causar a ira dos seus filhos. Falta de regras, o que de fato é uma regra dentro do lar, o que pode, o que não pode, quais são os limites do filho. E também uma forma de causar ira, provocar a ira dos filhos é a contradição entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Você fala uma coisa, mas vive outra. Você professa uma coisa, teoricamente, mas a sua prática mostra outra coisa. Olhando especificamente para as crianças, quando no convívio com os irmãos, os pais têm que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque, meus irmãos, normalmente o filho, e principalmente as crianças, tem crianças que são muito observadoras. E você pode falar um monte de coisa para os teus filhos, ou para as pessoas, para os filhos, ou para as crianças, mas normalmente as crianças vão olhar o seu comportamento. Você pode falar de reverência, mas se você não tem reverência na casa do Senhor, na prática ele vai entender que reverência é o que você está fazendo. Então veja, é preciso nós olharmos para nossas crianças, no convívio com os irmãos. Recentemente eu recompartilhei um post que falava de 5 formas de você afastar o seu filho da igreja. E uma das formas era justamente quando você, na frente das pessoas, do irmão você é uma coisa e atrás do irmão você é outra totalmente diferente. À frente você sorri,
e no ambiente do seu lar você fala mal do teu irmão. Normalmente o teu filho vai olhar para você e vai dizer: por que eu preciso de igreja? A igreja é um ambiente de hipocrisia. Meus pais sorriem para o que está na igreja, mas na roda da mesa ele fala mal daquele que ele abraçou e sorriu para ele. Certamente, vivendo de uma forma contraditória, você afastará o seu filho do caminho do Senhor. Você afastará o teu filho. Quando você olha para a igreja, fala mal da igreja, aponta só os erros da igreja, você está dizendo para o seu filho: a igreja não é boa, não vá para lá. Não vá para lá. Meus irmãos, os pais precisam reconhecer que os filhos não podem ser uma cópia exata deles, mas que os filhos têm personalidade própria. Uma das coisas que pode mais desestimular os filhos é quando o pai, às vezes, ele quer projetar nos filhos os seus sonhos do passado. Logo eu vou ser pai, e aí vamos supor que eu deseje que a minha filha exerça uma função dentro da igreja que não é a função dela, não é o dom, não é a vocação dela. Futuramente, quando eu tiver um menino, se eu sou pastor, meu filho ele vai ser pastor. Se eu ensino, meu filho tem que ensinar. Eu gostaria muito de tocar e não posso, meu filho tem que tocar, porque eu me frustrei por não aprender, eu me frustrei por não fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer, agora ele tem que fazer. Eu me frustrei porque eu queria determinadas profissões e não conseguia obter, agora meu filho vai seguir essa profissão, porque ele precisa realizar os meus sonhos. Quem disse que os nossos filhos têm que realizar os nossos sonhos? Eles precisam seguir o caminho deles. Então perceba uma coisa, meus irmãos: os pais, quando eles querem projetar os seus sonhos, eles querem cumprir os seus sonhos nos filhos, o que pode acontecer é que eles podem sufocar os seus filhos, pode desestimulá-los na caminhada cristã. Quando não há clareza, quando não há transparência, quando eles não enxergam em nós Cristo, quando eles não enxergam em nós uma pessoa compromissada com o reino de Deus, quando eles não enxergam em nós alguém que tem uma vida de oração, uma vida de leitura das Escrituras, então não adianta você dizer para o seu filho que ele precisa ler a Bíblia e orar, porque se ele olha para você e não enxerga isso em você, ele não vai fazê-lo. Isso é também com os demais irmãos da igreja. Não adianta você dizer para o outro que ele tem que fazer algo, se você mesmo não faz. Ao invés de provocar a ira, os pais, veja o que o Paulo está dizendo, ao invés de provocar a ira, o que os pais devem fazer? Mas, aqui é uma oração adversativa. Ao invés de você provocar a ira dos filhos, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui é: treine seus filhos, discipule seus filhos. A ideia de admoestação é de ensino. Ensine os seus filhos, ensine os seus filhos espirituais a serem cristãos fiéis, temente a Deus. Ensine por palavras e pelo exemplo de vida cristã. Admoeste, discipline sim, mas admoeste também. Ensine, mostre o caminho, a direção. Olhe para para a sua caminhada cristã. Ronaldo Lidório, certa vez, eu citei na íntegra essa frase dele na parte da manhã, mas eu quero citar parte dela. Ronaldo Lidório ele vai dizer o seguinte: não seremos uma bênção longe se primeiramente não somos perto, e não há nada mais perto de nós do que a nossa família. O nosso lar é nosso primeiro desafio, onde devemos investir energia, tempo
em um relacionamento construtivo para a glória de Deus. Eu citei um ditado chinês que diz: se você quer mudar o mundo, dê 3 voltas e comece a fazer isso dentro da tua casa. Comece a fazer isso dentro da tua casa. Porque não adianta você querer mudar o mundo se você dentro de casa não muda as suas atitudes, não muda o seu comportamento, não muda a sua vida. Então não pense em revolucionar o mundo, revolucione a sua casa primeiro. Reconstrua o que precisa ser reconstruído, estabeleça limites, resgate a vida devocional, caso não haja. Maridos, assumam os seus papéis dentro de casa, caso não tenha assumido. Filhos, aprendam a respeitar os seus pais, honrem os seus pais. Meus irmãos, é preciso que nós olhemos para essas instruções de Paulo e fazermos uma análise da nossa própria vida cristã. É preciso, irmãos, nós entendermos que pais e filhos têm responsabilidade dentro de um relacionamento. A família cristã, ela é construída desta forma. E ele nos lembra essas nossas responsabilidades. Quero encerrar, portanto, aplicando essa mensagem, fazendo algumas aplicações, usando como aplicação um comentário. Não sei se todos já ouviram falar dessa Bíblia, mas quero aplicar com um comentário da Bíblia de Estudo Herança Reformada, quando ele vai dizer o seguinte, comentando sobre esse texto: as instruções de Paulo aos pais são surpreendentemente simples. Por um lado, isso é porque a coisa mais difícil em ser pai ou mãe é fazer aquilo que você sabe que devia fazer, mas você não faz. Às vezes o pai sabe que tem que corrigir. Às vezes o pai sabe o que tem que fazer. Ele sabe qual é a atitude que tem que tomar, mas o pai não quer tomar. Não quer corrigir, não quer enfrentar o filho. Não quer dizer não. Prefere ficar na artificialidade e prefere até mesmo jogar para Deus a responsabilidade que é dos pais. Quando a responsabilidade é sua, de sentar com o filho, de corrigi-lo quando necessário. Veja, meus irmãos, então, sabe o que devia fazer? Ser bom e justo, não irado e injusto, treinar e disciplinar seus filhos de modo coerente, ensinar-lhes a palavra de Deus. Por outro lado, as poucas palavras de Paulo aos pais se firmam sobre 2 bases. Primeiro, o livro de Provérbios, que oferece uma riqueza de sabedoria para educar os filhos. Segundo, o restante de Efésios 4-6, que nos lembra que a criação dos filhos bem-sucedida exige que andemos de modo digno da nossa vocação em cada área da nossa vida. Igreja, uma vida de arrependimento diário, rejeição do mundanismo, casamento com amor e respeito. Se nós nos respeitamos na vida conjugal, os filhos vão olhar para o casamento dos pais como modelo. Se somos fiéis nessas 4 áreas, teremos, portanto, estabelecido uma fundação sólida para a criação dos filhos. Mas para que os filhos tenham uma vida sólida, para que os pais tenham uma vida sólida, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, não para o achismo, mas para aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Meus irmãos, que Deus nos ajude nessa importante, porém desafiadora tarefa de ser pai, mas que o Senhor capacite, corrija se necessário os filhos, para que aprendam a serem filhos de fato. E assim, certamente, teremos lares solidificados na palavra do Senhor e, como consequência, teremos uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja obediente ao próprio Deus, não ao homem, mas a uma igreja obediente ao próprio Deus. Lembre-se, pais, vocês são pais, vocês não são os filhos. Então, que os seus filhos entendam qual é a função de vocês. Mas lembre-se, filhos, vocês são filhos. Não queiram tratar os seus pais como se fosse coleguinha, como se fosse amiguinho, como se fosse alguém que você pode tratar de qualquer jeito. Não importa o tempo e a geração.
Se os pais precisam impor esse limite aos filhos, os filhos também precisam compreender o seu papel dentro de um relacionamento. E Deus assim certamente nos abençoará a cada dia em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, oremos ao Senhor.